Quero falar sobre isso em diferentes estágios da vida. Se você tá nos 20, tá indo pros 30, indo pros 40, quero falar sobre isso. Como seria a abordagem passo a passo, olhando pelo modo de pensar? Como é que você pensa sobre isso? Pensando tipo, ok, eu quero me aposentar em 15 anos. Como é pensar nas ações que as pessoas precisam tomar para, de fato, chegar lá? E o que é a aposentadoria de fato? Boa pergunta. Então, eu vou falar uma fórmula rápida e depois eu detalho por que eu criei. Não é muito complexa. Criei essa fórmula de riqueza que a divide em uma coisa muito simples, quase matemática, em que você pega a sua renda, subtrai suas despesas e isso é igual a seus investimentos mais as suas economias. Renda? A renda menos as despesas é igual a seus investimentos mais suas economias. Então, se você quiser ficar rico, você precisa ter mais investimentos. Suas economias não existem para te deixar rico. Elas servem para proteger você numa emergência. Seus investimentos é o que te tornam rico. Ou seja, se você quiser ficar rico mais cedo, ou se quiser ficar mais rico, Você precisa de mais você investimentos. precisa de mais investimentos. Como faz isso? Bem, se for sua renda menos suas despesas, é matemática básica. Aumente sua renda, diminua suas despesas ou faça as duas coisas. Essa é a fórmula definitiva. Então, agora, se falarmos sobre, vamos detalhar passo a passo, como você realmente faz isso? 6 passos e não importa a idade que você tenha. Antes de entrar nessas etapas, qual é a mentalidade que as pessoas precisam ter? A etapa número 1 diz respeito a isso. Meu Deus, é! O primeiro Muito bom, passo é muito ter a bom. mentalidade certa. E é por Ok. isso que eu me chamo Minority Mindset. Essa marca Minority Mindset. Porque se trata de pensar de forma diferente da maioria das pessoas. Porque se você fizer o que a maioria das pessoas faz em 80, 90% das situações, você provavelmente está fazendo algo errado. E você vai ficar em dívidas, pagando dívidas e empréstimo pro resto da vida. A maioria das pessoas estão falidas. A maioria das pessoas estão vivendo de salário em salário. A maioria das pessoas estão se afogando em dívidas. A maioria das pessoas tem zero ou nenhum investimento. A maioria das pessoas é infeliz. A maioria das pessoas é infeliz e porque não gostam dos seus empregos. Não estou exagerando. Todos esses são números estatísticos, onde mais de 50% das pessoas se sentem assim. Ou seja, se você continuar fazendo o que todo mundo faz, vai acabar como todo mundo. Então, é nesse momento que você deve pensar um pouco diferente, tentar descobrir o que é certo para você e mudar no que for necessário. Porque quando se trata de mentalidade, a primeira coisa que você precisa entender é que isso é possível. Porque se você estiver sentado aí dizendo, não é possível para alguém como eu, alguém que tem o meu histórico, meus pais ou o que quer que seja, não posso ter sucesso, garanto 100% que você não vai conseguir ser bem-sucedido. Não dá para ter um resultado bom sem mudar a sua mentalidade. Eu sei, é Na importante. entrevista anterior, falamos sobre mentalidade versus ferramentas, onde na maioria das vezes presumimos que o motivo pelo qual não conseguimos ter sucesso é pela falta do conjunto de ferramentas, certo? Quando na verdade, para 90% das pessoas, é a falta da mentalidade certa. Porque quando você tem a mentalidade certa, descobre que o conjunto de ferramentas está perto de você. Então, primeiro é preciso acreditar que você pode fazer isso, porque uma vez que você saiba e acredita que pode fazer, essa crença terá impacto em suas decisões, porque agora você pode dizer, quer saber? Sim, talvez eu possa ser bem-sucedido. E você começa a assistir vídeos. Talvez você comece a assistir esses vídeos e agora comece a perceber, ok, posso começar a fazer isso. Posso mudar isso na minha vida. Preciso mudar a minha maneira de pensar. Preciso mudar minhas ações. Preciso fazer mais coisas no meu dia. Preciso parar de assistir tanto Netflix. Preciso fazer. Então, talvez você comece a ler livros. Comece a ler livros de negócios. Tem livros de negócios com muitas informações importantes de $20. Basta acessar o Audible, dar uma olhada em alguns dos principais livros de negócios, porque você vai captar experiências de outras pessoas, como se fossem os melhores professores, mesmo que você cometa aí os seus erros. Eu aprendi com meus erros. Não tive um mentor, não tive orientação, não tive pessoas da minha família como investidores, não tive pessoas dizendo como funcionaria o empreendedorismo. Fiz muitas besteiras, assim como você, cometemos muitos erros, e foi assim que aprendemos. E talvez você vai e faz um curso, e aí você pensa, eu quero aprender como se faz. Tô tentando construir um negócio, fazendo algo errado, ou tentando conseguir um emprego melhor, ou tentando ter um aumento, mas continuo fazendo, sabe? Você leu livros, agora talvez você encontre um curso, invista um dinheiro nesse curso para te dar mais instrução. Aí você vai pensar, caramba, 12 meses atrás eu não tinha ideia, agora já sei um pouco.
Comecei a assistir vídeos no YouTube, ler livros, fazer cursos, comecei a agir. E aí você vai fazendo isso, sabe? Talvez você contrate um coach, um especialista, quer dizer, a lista continua, vai indo, sobre as coisas que você pode fazer. Mas tudo começa com a mentalidade, porque se você disser a si mesmo que não pode, sua mente se fecha e você nunca vai encontrar uma oportunidade. Você nunca vai procurar a oportunidade. Mentalidade é importante. E se você não tiver a mentalidade certa, a primeira coisa que deve fazer é começar a aprender. Como posso aumentar minha autoestima? Eu não tenho muitos vídeos sobre isso, mas eu sei que você tem muitos, então assistam ao Luiz, ok? Comecem por aí, depois vamos nos aprofundar um pouco mais e nos concentrar em finanças. Mentalidade é número 1. A segunda coisa agora, depois de construir a mentalidade certa, é criar sua base financeira. E a melhor maneira de entender isso é pensar, se você quisesse construir uma casa, o que faria primeiro? Bom, você tem que... A base, né? A fundação. Você precisa construir uma base. Se você quiser construir uma casa maior, deve cavar uma base mais profunda. Se quiser construir um prédio alto, uma base ainda mais profunda. Então você precisa começar construindo uma base financeira. E o que isso significa em termos financeiros é que primeiro você deve economizar $2.000. No mínimo você precisa reservar esse dinheiro o mais rápido possível. Porque no momento isso é algo que em torno de 40 a 70% dos americanos não tem. Imagina, 40% dos americanos não tem $1.000 para guardar e 70% não tem nem $400 para se proteger numa emergência. Ou seja, a maioria dos americanos não tem $1.000 guardados, cara. Então consiga uma base de Comece com 2.000, né? o mais rápido possível. E em seguida você precisa parar o sangramento financeiro. Isso significa suas dívidas com juros altos, com cartão de crédito, empréstimos, com taxas de juros, sabe? Que agora estão cobrando 20 a 25%. Eles precisam ser pagos o mais rápido possível, porque são empréstimos que estão te machucando financeiramente, estão produzindo um sangramento. Então me parece que os cartões de crédito são os maiores obstáculos, né? Olha, para as pessoas. Os cartões de crédito são uma ferramenta. Se você não souber usar, vai ser refém deles, Se você tiver né? essa ferramenta sem saber usar, ela vai te machucar, não é? Eu gasto muito com cartão, sabe? Você sabe usar como ferramenta. Porque eu sei como usar a ferramenta. E agora, como sei usar meu cartão, o que acontece? Eu não gasto mais do que gastaria, porque eu uso meu cartão de crédito apenas como um meio de troca. Vou gastar esse dinheiro de qualquer forma, então é melhor usar né? meu cartão. Meu cartão me dá vantagens, dinheiro de volta, ele me dá proteção contra fraude, seguro gratuito, me dá todas essas coisas só porque eu uso meu cartão de crédito em vez de pagar com dinheiro. Agora, mais uma vez, é educação financeira, porque algumas pessoas vão falar: meu Deus, essas empresas de cartão de crédito são uma fraude. E por que elas são vistas assim? Porque o povo não tem uma educação financeira. É uma ferramenta sem a instrução de como usá-la. E é aí que você tem que desenvolver essa educação financeira. Muitas vezes, vai ter que sair e fazer isso sozinho, porque a empresa de cartão de crédito não é incentivada a dar essa educação, porque vai ganhar menos dinheiro, certo? É lucrativo manter as pessoas pobres, manter as pessoas sem educação financeira, porque agora, se você continuar gastando dinheiro no cartão de crédito, porque não tem ideia do que está fazendo, a empresa só vai lucrar com isso. A família média nos Estados Unidos tem uma dívida de cartão de crédito de $6.200. Então, se você tem uma dívida de cartão, provavelmente, nessa média, vamos falar sobre isso, porque se... Quais são os juros sobre isso? Tem de 15%, 25%, 28%, vai Então indo. todo mês você paga por isso, né? Pagando todo mês. Ou seja, não são 6.000 por mês, são anos, né? Se você não pagar totalmente, você está pagando cada vez mais e mais. E a taxa de juros do cartão não é fixa, ela é variável. Então, à medida em que o Federal Reserve Bank aumenta as taxas de juros, a taxa do seu cartão também sobe. Se você tiver 21 anos de idade e investir $6.200, que é a dívida média das famílias com cartão de crédito atualmente, se investir $6.200 agora e conseguir um retorno de 20% sobre seu dinheiro e fizer isso nos próximos 45 anos, você vai se aposentar com $20 milhões. $20 milhões e nunca mais precisaria investir um centavo. Repete, por favor. Se você investir $6.200 hoje, nunca mais precisaria investir um centavo sequer. Porque Aos 21. Aos 21. Se você conseguir um retorno de 20% sobre seu dinheiro, você vai se aposentar com 20 milhões. Aí você fala: Jaspreet, onde é que eu vou conseguir um retorno de 20% do meu dinheiro em um ano? Você tá certo, mas as empresas de cartão fazem isso todos os dias. Elas estão cobrando de você. E quando você tem esse tipo de dívida no cartão de crédito, você está enriquecendo a empresa, entendeu? Independente de você achar que isso é um golpe ou não. Vamos deixar isso para lá e entender o que está acontecendo. Agora, você pode usar isso a seu favor
favor. Eu recebo milhares de dólares em dinheiro de volta todos os anos da minha operadora de cartão porque eu uso isso como uma ferramenta. Eu entendi como usar, sabe? Se tiver uma dívida de cartão de crédito, você precisa pagá-la, porque ela está te machucando. Entenda o aspecto da educação financeira. A primeira coisa que você deve fazer é criar sua base financeira. Você precisa economizar dinheiro e depois pagar a dívida do cartão de crédito. Parar o sangramento financeiro. Pagar o que deve. Qual a estratégia se você tem 3 cartões? Qual a estratégia para se livrar das dívidas? O David Rance diz para fazer algo chamado método bola de neve. O menor primeiro? Isso, do menor para o maior. E aí você tá criando impulso, né? Sim, um consultor financeiro pode dizer o contrário, devido à avalanche de dívidas. Ou seja, pague primeiro a taxa de juros mais alta e depois diminua, porque você vai pagar a maior parte dos juros primeiro. Isso custará mais dinheiro no longo prazo. O motivo pelo qual David Ransom recomenda o método bola de neve é porque psicologicamente, quando você consegue esses pequenos ganhos ao pagar algo, sente que está ganhando e pode pagar mais rapidamente. Um consultor vai analisar a matemática e falar, olha, esses números estão me dizendo que você deve pagar a taxa de juros mais alta primeiro, porque isso vai economizar mais dinheiro no longo prazo. Qual deles está certo? Eu não sei. Faça o que for melhor para você, porque eu sei que se eu estivesse em uma situação que não estou, gostaria da ideia de pagar primeiro a taxa de juros mais alta, porque é assim que meu cérebro funciona. Não preciso de pequenas vitórias como essa, posso trabalhar a longo prazo. Acho que a mentalidade empreendedora é aquela em que eu sei como minha mente funciona, então eu me entendo. E isso é apenas ser honestamente aberto e honesto consigo mesmo. Se você não consegue se manter fiel a isso, faça a bola de neve. Não importa, que se dane o pagamento antecipado de alguns meses. Apenas vá e pague o mais rápido possível. Pare o sangramento financeiro e tem uma base de 2.000. Essa é a segunda etapa, né? Essa é a segunda etapa. Agora, a próxima coisa que você deve fazer é o que chamo de conduzir seu dinheiro. Então, é nesse ponto que você deve criar um sistema financeiro e começar a investir seu dinheiro. Porque suas economias não vão te deixar rico. Você não pode economizar para ficar rico. Você precisa investir seu dinheiro. Sua poupança não vai te deixar rico por causa da inflação. Você perde dinheiro com a poupança. Se a inflação for mais alta do que os juros que você está recebendo no banco, então suas economias estão efetivamente te deixando mais pobre a cada dia. Porque suas economias agora estão perdendo para a inflação. Isso significa que você não deve poupar dinheiro? Não. Significa que você precisa economizar seu dinheiro de forma estratégica. Você deve poupar seu dinheiro por 3 motivos, só 3. Economize seu dinheiro para uma emergência. Guarde seu dinheiro para uma compra grande. Se você quiser comprar um carro, ou uma casa, ou um relógio bonito, o que quer que seja, você vai precisar de dinheiro para isso. E em terceiro lugar, poupe seu dinheiro para um investimento. Se você não estiver poupando seu dinheiro por um desses 3 motivos, está poupando da forma errada. Ao poupar esse dinheiro, está ficando mais pobre. Agora vamos nos concentrar no primeiro aspecto de poupar seu dinheiro para uma emergência. Quanto você economiza? Novamente, isso vai depender da sua tolerância ao risco. Você deve economizar até de 3 a 12 meses das suas despesas. E a quantia de dinheiro que você vai economizar vai depender de onde você está na vida e de quanto risco você está disposto a assumir. Se você pensa, cara, tenho 25 anos, não tenho nenhuma responsabilidade financeira, não preciso de tantas economias, tudo bem, poupe o equivalente a alguns meses de economias e pronto. Invista de forma mais agressiva. Se você pensa, eu tenho uma família, tenho filhos, tenho cônjuge, não quero correr todo esse risco, então poupe 6 meses, 9 meses, 1 ano de economias, porque agora você vai ter a tranquilidade de saber que tem algum dinheiro extra guardado. Isso vai depender da sua tolerância ao risco e do que você deseja. Mas essa etapa do dinheiro, é aqui que você deve entender que colocar seu dinheiro de lado é mais do que apenas economizar. Você também deve colocar seu dinheiro para trabalhar, e a melhor maneira de fazer isso é criar um sistema em que, independente do quanto dinheiro esteja ganhando, você invista e poupe de forma proporcional e contínua com base em sua renda. E o que isso significa? Bom, uma das coisas mais simples que você pode fazer é seguir algo Uma porcentagem. como o método 75, 15, 10. Significa que para cada dólar que você ganha, 75 centavos é o máximo que você pode gastar. 15 centavos é o mínimo que você deve investir. E 10 centavos é o mínimo que você deve poupar. E isso nunca muda com sua renda. A única coisa que muda é que depois de atingir a meta para emergências, você não continua guardando o dinheiro para isso, porque você constrói esse dinheiro na quantidade de meses que quiser. Você aplica nos seus investimentos e agora, quer você ganhe 40, 400 mil ou 4 milhões ou 40 milhões, você continua fazendo a mesma coisa. Você está vivendo dos seus ganhos, está constantemente colocando dinheiro para os seus investimentos. Novamente, a gente já falou, esse dinheiro para investimento pode ser investido de forma passiva, todo esse dinheiro, ou você pode reservar esse dinheiro para ser investido.
Assim, você pode colocar esse dinheiro em uma conta bancária. Você está procurando um imóvel para alugar, está procurando uma empresa para comprar, está procurando uma ação barata para comprar. Isso agora depende das suas metas de investimento. Onde você quer investir? Como deseja investir seu dinheiro? E essa é a educação financeira agora. O que você quer fazer? Quais as suas metas pessoais? Se você não se envolver com seu dinheiro, não quiser investir no dia a dia ou prestar atenção no mercado, você detesta essa ideia? Então invista de forma passiva. Invista em ETFs de baixo custo, fundo de índice, não se preocupe com isso, deixe que eles façam o seu trabalho. Então, é aqui que você está colocando o seu dinheiro para trabalhar, liderando o seu dinheiro, porque a verdadeira riqueza é construída por meio dos seus investimentos, não por meio de suas economias. Mas você também não quer gastar todo o seu dinheiro, porque se você está gastando todo o seu dinheiro na Gucci, na Louis Vuitton, adivinha só, a Gucci está ganhando dinheiro, a Louis Vuitton está ganhando, a BMW está ganhando o seu dinheiro, mas é você quem está enriquecendo todos eles, porque se você diz que quer ficar rico, mas não tem nenhuma poupança, e mesmo assim tem todas essas coisas, você parece rico, mas as coisas que fazem você parecer rico estão te deixando falido. Deixando você falida. Então você está pagando o preço para parecer rico. Não há nada de errado nisso, mas é preciso entender quais são seus objetivos. Se você disser, olha, eu realmente não me importo em construir riqueza, só quero ter as coisas. Este é um país livre, a escolha é sua. Mas se você diz, quero ter riqueza e não tem investimentos, está gastando dinheiro com todas essas coisas, é nesse ponto que você deve repensar o que está fazendo e ver se isso está alinhado com suas metas, que seu estilo de vida está alinhado com o que você quer fazer. Quer dizer, você não pode continuar mentindo para si mesmo.